Bom, então agora só fica faltando a gente criar o list item, para a gente renderizar de fato a listagem do Pokémon. Então, vamos aqui criar ele então, para a gente conseguir visualizar ela. Então, a gente vem aqui, cria um arquivo listitem.view e dentro dele a gente vai vai definir aqui no Rating View. Vamos começar criando um LI com a classe listItem. Dentro desse listItem vai ter uma imagem. O source dela vai ser um binding. Então, lembrando dos 2 pontos, mesma coisa que o vbind. Ok? Então, vai fazer o bind do source numa variável. Essa variável vai ser o sprite, vai ser a imagem, né, que a gente vai pegar na nossa listagem de pokémons. Cada pokémon vai ter sua sprite, a gente vai colocar ela aqui. O texto alternativo dessa imagem, que esses itens de acessibilidade vai ser o próprio nome do pokémon. E a gente vai definir uma classe chamada sprite também. Vamos ter uma div aqui com a classe informations, que vai ser o container para as nossas classes para as nossas informações do Pokémon. Aqui a gente vai ter um H3 simbolizando a identificação do Pokémon. E aqui a gente vai ter dois spans, um com a classe ID, que vai ser responsável por renderizar o ID do Pokémon, e um segundo span com a classe name, que vai ser responsável por renderizar o nome do Pokémon. Então, a gente tem um H3 que unifica aqui duas informações, o ID e o nome do Pokémon. O ID, né, seria o número daquele Pokémon. Vamos ter também uma div com a classe de types, que vai ser responsável por renderizar aquelas caixinhas com o tipo do Pokémon, né? Que vai ser, por exemplo, fogo, água, inseto, enfim. Vai renderizar aqui. E como um Pokémon pode ter mais de um tipo, a gente vai utilizar um span aqui. Porém, esse span, que vai renderizar, né, o tipo dele aqui, ele vai ser, vou colocar mais de uma linha aqui, que ele vai ser um v-for para cada tipo em tipos. Ou seja, lembra que aqui no meu getter a gente definiu que tipos era o mapeamento desse array de infotypes? Então, como ele é um map, o resultado dele também vai ser um array. Então, types é um array. Então, como eu posso ter mais de um, então a gente vai fazer um loop em cima desses tipos. Então, para cada tipo, no array de types, a gente faz o bind da chave, como sempre. A gente sempre lembrar fazer o bind da chave. Vamos definir uma classe chamada type. E vamos fazer o binding de uma classe chamada bg-type. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Para cada tipo, eu vou renderizar o nome dele, porém eu também vou adicionar uma classe chamada bg-type. Né? E esse type aqui vai ser convertido, por exemplo, para fire, water, etc. Que isso foi criado naquele nosso mixin do SAS que a gente criou nas aulas passadas. Então, aqui se eu tiver um Pokémon do tipo bug, ele vai adicionar a classe bg-bug, e esse bug ele tem a sua própria coloração. Então isso a gente coloca com que a cor dessa caixinha, desse spam, se torne dinâmico e fique coerente com o tipo do Pokémon, deixando assim cada tipo com a sua coloração. Então, bom, é isso que a gente tem de UI para listagem. Agora a gente vai colocar essas variáveis aqui para referenciar elas. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui o list item e vamos criar props aqui. Então, a primeira props que a gente tem é o nome. Então, ele é do tipo string e ele é required. A segunda propriedade é o ID. E também ele é tipo numérico e também é required. Temos também a sprite, que é do tipo string e required. E, por fim, temos o nosso array de tipos. Então, ele é do tipo array. Ele é required. Porém, esse array, eu quero que ele seja do tipo string.
Quero que esse array só aceite valores do tipo string, até porque, né, a gente quer utilizar ele aqui nas classes e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Só um errinho aqui, né, required, escrevi errado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um validator customizado e vai retornar para a gente. Primeiro, eu quero que seja um array esses valores. Então, se o que eu passei não for um array, eu já aborto essa condicional. E que condicional é essa que eu vou fazer? É que os valores, eles precisam ser sempre do tipo string. Então, aqui eu garanto que o meu array ele tem que ser do tipo string. E aqui, nesse aqui, eu garanto que essa função aqui só seja executada se for de fato um array, para evitar algum problema de ele executar isso sem ter um array e acabar dando problema. Bom, então, tendo já o componente todo criado, vamos só agora estilizar ele. Por aqui, Sass. Começar com item. Seguinte, display flex. Vai content space between. Align item center. Padding 8 pixels. 4 pixels. Dentro de list item, a gente tem as informações, sendo elas do tipo flex direction, column. Vamos querer que ela ocupe todo o espaço disponível, então flex 1. Queremos uma fonte de 14 pixels e um padding 0,8 pixels. Dentro de informações, a gente tem a identificação, e a gente quer que o conteúdo dela seja alinhado ao início, então flex start, e font size de 14 pixels também. Para, no caso de um min width de viewport medium, a gente quer um font size de 16 pixels. Queremos também que a classe ID tenha um espaçamento nas letras de 2 pixels e uma margem à direita de 8 pixels. No caso do nome, a gente quer que ele seja inline block e text transform uppercase, capitalize. Então, e text transform capitalize. Bom, então agora só falta a gente utilizar os tipos. Então, nossos spans de tipos, eles vão ser do tipo flex, ter font size 12 pixels, porém, no min-width de viewport medium, ou seja, para desktops e tablets, a gente vai fazer font size de 14 pixels. E para o tipo, dentro lá desse array de tipos, a gente tem o padding 0,8 pixels, color. Já que a gente vai definir uma cor preta aqui, vou pegar aqui a gente define o tipo, definir aqui color, vamos ter text black. Não precisa aqui da cor preta. E font weight bold. E para o primeiro caso, né, para a primeira tagzinha que tiver lá, ele dá um first margin right de 8 pixels para ele dar um espaçamento entre os elementos. E agora a gente tem que utilizar também as imagens. Então, por default, a gente coloca aqui um tamanho de 60 pixels e uma altura de 60 pixels, uma margin right de 4 pixels. E para o caso de width de viewport medium, a gente faz o seguinte, a gente aumenta para 80 pixels, altura e largura. E está pronto a nossa listagem. Então, vamos salvar aqui. Então, se tudo deu certo, vamos abrir aqui a aplicação. Aqui, vamos abrir ela. E aqui está a nossa listagem de pokémons. Então, como vocês podem ver, a partir do 25 aparece esse loading, que é para ele ir buscar o restante. E agora foi buscar o restante. Então, agora temos aqui os mais 25. Então, aquele offset, lembra disso, aquele offset a gente renderizou 25, 25, 50. Então, como o 50 ele foi incrementado em 25, porque a gente fazia o offset ser incrementado através do limite, que era 25,
Então, quando a gente bater 50 aqui e for pro próximo, ele já carregou mais 25, que aqui ele já tinha acionado, então não é para ver, mas aqui, por exemplo, de 25, de 50 mais 25, 75, então agora ele vai atrás dos próximos e pega aqui a partir dos 76 para baixo e assim por diante. Então, com isso a gente tem a nossa listagem de pokémons aqui. Os tipos aqui, por exemplo, também, né, aquele array de tipos sendo renderizado aqui. E agora tá tudo bonitinho.